Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse também nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir convidados, temas para serem discutidos aqui no nosso programa. E também veja os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Avise amigos, familiares, colegas para inscreverem-se no nosso canal Farofa Crítica. E hoje a gente recebe um artista visual, doutor em Ciência da Comunicação pela USP, pós-doutor em Multimeios pela Unicamp, professor da FATEC Itaquaquecetuba e um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, a ABE, e participa também da SOCINE, a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, desde 99, e autor do livro A Forma Estranha, Homoerotismo e Cultura e Homoerotismo e Imagem no Brasil, entre outros livros. Estou falando do professor Dr. Wilton Garcia, além de todo esse currículo, também um grande amigo, né, uma pessoa aí que tem desenvolvido trabalhos maravilhosos, inclusive junto ao CELAC. Wilton, queria agradecer, né, o seu aceite de participar do nosso programa. E você agora está lançando um livro novo, né, parece. Conta pra gente o que é essa nova sua aventura literária aí. Olá, Denis, tudo bem com você? Olá a todos e a todas. A gente tem que falar na internet bom dia, boa tarde, boa noite, né? E essa versatilidade toda é para trazer aí o lançamento do livro para quem gosta, um beijo, né? É um resultado de pesquisa que eu estou aqui lançando, né? Lançando como um certo capricho, um certo olhar sobre a diversidade no audiovisual brasileiro, né? É uma pesquisa que eu venho fazendo aí já há algum tempo e interessado em observar cinema, mas não só, também cinemas como vídeo, videoclipe, olhar os documentários, né? E como que essa efervescência aí nas comunidades LGBTQIA, cada vez mais as letrinhas aí vão aumentando, elas vão aparecendo associadas às questões também das tecnologias, né? O campo da comunicação, eu acho que tem muito a pensar nessa versatilidade aí entendida que é a diversidade. Perfeito. Você tem se debruçado muito, inclusive você é fundador da ABE, né, da Associação Brasileira de Estudos Homoeróticos, né, sobre uma estética, né? Há uma estética própria da produção LGBT, é verdade isso? Como é que você pensa essa discussão aí? Esse, inclusive, foi o tema do meu doutorado, né, defendido na ECA USP, em 2002, e de lá para cá eu venho muito observando como que os audiovisuais se comportam quanto a isso, e penso que talvez não só a dimensão estética, mas também a dimensão político-identitária, cultural, tudo isso vai aí trazendo uma certa síntese. Eu costumo dizer, Denis, que o que eu mais gosto, assim, o que eu mais admiro, o que me chama atenção, o que me deixa inquieto como pesquisador, é exatamente este estranhamento, é quando vem à cena alguns elementos, algumas alternativas que não é do lugar comum. Essa estética, eu acho que é muito baseada nisso. Então, eu não estou falando exclusivamente de homens gays ou de mulheres lésbicas, como se fosse uma alegoria, né? Mas muito mais de entender o ser humano na sua versatilidade. Essa estética eu acho que passa um pouco por elementos, então, tanto da ética quanto da técnica. E aí a gente tem a máxima tríade dos gregos, né? Estética, técnica e ética não dá para ficar sozinha. E eu procuro, inclusive, observar que a cada filme que eu visito, a cada documentário, a cada videoclipe, hoje nós temos muitos videoclipes na internet, inclusive, nós vamos dizer assim, testemunhando
e é preciso aprofundar o olhar, ou é preciso considerar a produção de conhecimento sobre esses diversos aí como uma versão outra, uma versão diferente, né? E como é que você enxerga essa diversidade ética, estética e ética? No atual momento, nós vemos um retrocesso ideológico muito forte. Por exemplo, com pessoas perseguindo intelectuais, como foi o caso da Judith Butler, ou invadindo exposições artísticas, né, espaços culturais, como aconteceu naquele espaço Santander. Enfim, a gente está vendo aí um fundamentalismo aí pretensamente religioso, né? Eu não sei se religioso, na verdade, é muito mais um plano de fundo, que tem golpeado, né, essa expressão dessa diversidade. Como é que você enxerga esse momento atual nosso? Pensando no Brasil, quando a gente pensa no Estado Democrático de Direito e a gente vê assim algo tão ultrapassado que é o conservadorismo que está na cena, na verdade eu acho que serve como um fortalecimento, eu vejo como uma oportunidade das comunidades LGBTQIA conduzirem o discurso. Então, toda vez que esse sistema opressor aparece, e aqui não é diferente, né? A gente tem uma situação bem crítica hoje no Brasil, lamentavelmente, né? Da ordem dos governantes, né? De modo geral, né? Isso é muito lamentável, mas ao mesmo tempo eu acho que para o artista, para o cineasta, para o realizador de audiovisual, para os colegas da comunicação, é um momento, inclusive, da gente trazer ou traduzir não a ideia de dar resposta, até porque eu não quero nem diálogo com esse conservador, com essa conservadora. Não, é sério. E não é questão de reivindicação de espaço de direito. Eu quero muito mais celebrar a alegria da diversidade, eu quero muito mais entender o protagonismo que essa diversidade nos traz. Aí eu acho que nós estamos num caminho construindo uma sociedade mais flexível, mais aberta, mais dinâmica, né? Isso que me interessa, na verdade, é parabenizar o trabalho de transexuais como a Lineker, como outras tantas, que vem desafiando o sistema e toda vez que a opressão aparecer, na verdade, serve de palquinho, ou a gente poderia ampliar essa palavra palquinho para palcão, para a gente trazer o protagonismo da cena LGBTQIA para fortalecer enquanto dimensão estética, poética, artística, né? Um sistema ultrapassado, um sistema conservador, ele só tende a dar o seu próprio tiro no pé. Então a gente assiste, é um momento que eu vejo muita incoerência, muita, vamos dizer assim, algo que, de modo geral, as pessoas precisam avaliar, né? E precisam, de alguma maneira, considerar que há possibilidades e que essas possibilidades somos nós que vamos construindo com a comunidade discursiva e trazendo esse protagonismo para o cinema, para o teatro, né? Lamentavelmente, você citou aí na área de artes plásticas, e nós temos as exposições com um certo temor, né? As instituições culturais, as instituições educativas, né? Preocupados com quais temas que nós podemos ou não podemos inserir num plano de ensino, numa aula, o que torna não só um absurdo, mas também um fortalecimento de nós, de alguma maneira, tentarmos conversar em sociedade para avançarmos, né? Isso eu acho imprescindível. Como é que você discute, assim, você é professor, né, universitário, esse debate, você percebe que está presente na universidade, entre os alunos? Você ministrou aulas em programas de pós-graduação. Como é que está na Olha, academia esse debate? com os meus 52 anos, eu tenho aí já alguns anos de ensino universitário, né? E vejo que hoje a cena ela é muito melhor construída, né? Na educação universitária, as instituições estão muito mais abertas, muito mais flexíveis à nossa realidade. Por isso, inclusive, temas como questão de etnia, raça, religião, temas que, de algum ponto de vista, alguns colegas podem chamar de polêmicos, eles estão também na cena, eles estão sendo discutidos, e a questão da diversidade cultural, sexual, não é diferente, né?
É claro que nós ainda encontramos retrocessos no sentido de equívocos. E é claro que é papel da educação também transformar. Eu sou muito adepto, como eu sei que você também é muito adepto, do pensamento de Paulo Freire. Então, a gente não constrói uma sociedade sem a educação. Nós temos uma qualidade aí de, vamos dizer assim, de desenvolvimento tecnológico, que a universidade também, que as escolas, que o mundo da educação está em comunhão com o mercado de trabalho. E a diversidade também aparece na agenda, e aparece muito mais. Quando a ABE foi fundada, no ano 2000, nós tínhamos uma realidade sobre a pesquisa brasileira, né? E hoje, quando nós estamos falando de 2020, lançar um livro como este, para quem gosta, Um Beijo, não é só uma ambiguidade no título, mas também uma ironia. Na verdade, esse título ele vem de uma expressão de um documentário que foi feito pelo Kiko Goffman e a esposa dele, a Priscila. O documentário chama Olhe para Mim de Novo, e ele está aqui no livro. E eles estavam pelo Nordeste, e aí, numa das cenas, uma garota trans fala: para quem gosta de mim, um beijo. Para quem não gosta, dois. E aí eu subverti, eu parodiei, porque eu acho exatamente enriquecedor essa criatividade, essa sutileza de enfrentar no cotidiano, né, na ordem de uma revolução transgressiva, subversiva, que é criar uma outra lógica, que não é a lógica deste conservador, dessa conservadora, mas é a lógica de quem realmente está pensando e agindo diferente. Isso é uma qualidade que é espantosa e a gente precisa de estudar, a gente precisa de investigar e pesquisar, nos debruçarmos sobre essa potência aí, trazer isso como protagonismo para a cena brasileira. Perfeito. O seu livro, né, para quem gosta, Um Beijo, é uma coletânea, né, são 11 textos, e você aborda fundamentalmente o audiovisual, né? E assim, pelo que eu te conheço, você tem uma grande presença nas artes plásticas, né? Você tem uma exposição recente agora lá no Caixa Cultural em São Paulo, né, muito interessante e tal. O que te fez assim optar pelo audiovisual? Você acha que é uma expressão artística no qual essa estética ética e poética LGBT está mais presente? Por que você optou em analisar o audiovisual? Eu acredito que foi um encontro. Eu acho que quando eu fiz a graduação na PUC São Paulo, eu fiz letras e eu estava muito interessado com relação à escrita. Eu gosto muito de escrever, você me acompanha, sabe disso, né? Com blogs, com livros, eu gosto da escrita. Mas, sobretudo, a paixão pelas imagens, né? A minha aventura pelas artes visuais, aqui, inclusive, hoje, com muito mais afinco, é exatamente ponderar o desafio de olhar para o audiovisual, considerando aí os aspectos, os elementos do sujeito na cena, do cotidiano, de ir aí traçando um certo perfil do meu entorno, né? Quando, como morador de São Paulo, o que a gente pode se debruçar sobre isso e pensar que esta realidade, tanto que pode ser captada pela escrita, mas também pela fotografia, quanto pelo vídeo, hoje com a flexibilidade das tecnologias, aventurar para as artes visuais também, né? Eu acho que é sempre a inquietação, tanto do artista quanto do pesquisador, no sentido sempre de promover aquilo que me interessa como potencial, aquilo que eu acho esquisito, aquilo que eu acho estranho, é o que mais me interessa. Quanto mais, vamos dizer assim, fora da curva, quanto mais extravagante na sua potência criativa, é o elemento que mais me chama a atenção. E por que não registrar? E por que não deixar que a produção de subjetividade possa se valer por uma sensibilidade, por uma inteligência, ou por uma condição, vamos dizer assim, até mesmo de desafio, que às vezes nós vamos propor aí certos projetos como desafio ao novo, né? Eu acho que é a gente não ficar parado vendo a banda passar, mas é a gente tentar, de alguma maneira, conseguir, inclusive, também apontar uma reflexão e ação.
Eu gosto muito, Denis, que a gente pense no que nós estamos fazendo e agir, né? Eu estimulo muito o alunado, os pesquisadores, as pesquisadoras, enfim, os estudantes que, por exemplo, lá na FATEC da Coxetuba, eu quero fazer, tentar da melhor maneira possível, fazer com que as pessoas se despertem e ajude a caminhar, seja na divulgação de um produto, de um serviço, seja numa cobertura jornalística, se nós estamos falando da pauta jornalística, enfim, no traço da comunicação, como que a gente consegue avançar aí, tentando trazer elementos novos, elementos diferentes, né? Eu acho que quando a gente tem essas inquietações, a gente tem que fazer um pouco alguma coisa para que elas se façam valer como energia, como movimento, né? Não ficar estagnado, né? Não ficar aguardando. E aí, por isso que eu falo que não me interessa, inclusive, qualquer tipo de diálogo com elementos conservadores. Isso eu me distancio expressivamente na minha ordem religiosa, na minha ordem étnico-racial ou em termos de orientação sexual. Acho que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais avançada. O professor Vladimir Safatli, no livro Afeto com Política, ele fala que há uma apropriação dessa agenda da diversidade por parte do capital, colocando o que ele vai chamar de um ideal empresarial de si. Então, todas as práticas, todas as atitudes são toleráveis desde que elas estejam mediadas por esse ideal empresarial de si. O problema, o que ele aponta, é o seguinte, né? Quando você pensa nessa lógica empresarial, você cai na ideia da competição de mercado e os afetos, né? Os afetos entre corpos, entre pessoas, eles são atravessados, né? Por ideias muito complicadas. Aí. Isso tem, inclusive, reflexo na política. Como é que você enxerga isso, né? Esse empresariamento quase que absoluto de todas as ideias, uma mercantilização intensa, tem levado a uma nova, aquilo que o Marcuse falava nos anos 60, uma nova unidimensionalidade do sujeito? Você acha que é possível, pela arte, repensar, reconstruir os afetos, ou uma outra perspectiva de ser humano? Eu acho que, diante desse contexto que você coloca, eu acrescentaria o trabalho Poéticas da Diferença do Rick Santos, que é professor da Universidade Estadual de Nova York, que ele vai exatamente considerar como que a sociedade capitalista norte-americana vai cooptar essas comunidades discursivas, no caso aí a comunidade LGBTQIA, como vai ser cooptada para este mercado, que ali nos anos 90 foi chamado primeiro de mercado cor-de-rosa, de pink money, mas ao mesmo tempo vai se desdobrando para esta flexibilidade que eu iniciei a minha fala sobre a diversidade, mas muito com o intuito empreendedor de um afeto capital, é o lucro. O que interessa ao capital é o capital, não há uma outra lógica. Então, a questão da empresa contemporânea em termos de responsabilidade social, para mim, é muito mais que uma balela. O que a gente vê é por uma lógica direta. Agora, eu acho que nós não podemos pensar fora dessa lógica ou fora desse sistema, no sentido de, não é que eu vou me curvar ao sistema capitalista, mas eu também vou tentar empreender para a comunidade discursiva um certo despertar deste protagonismo, desta potencialidade. Eu vou dizer para você que nós temos muitos jovens hoje, né, artistas ou que estão mirando o campo da arte ou que estão na educação universitária, né, que estão mirando a sociedade e um pouco considerando que eu vejo aí há alguns anos essa questão do engajamento, e eu digo agora aqui nessa onda das tecnologias, né? A questão do engajamento, a questão da potencialidade do protagonismo, mas também nós precisamos perguntar o que nós fazemos com essa força, porque não adianta a gente ter essa intensidade de informação e não sabermos trabalhar com ela. Por isso, talvez, o meu interesse de ir à Caixa Cultural de São Paulo com uma exposição, conversar com a sociedade de uma maneira mais plástica, visual, com um projeto de instalação,
Ir ao livro, que é através da escrita, da reflexão, ou seja, se debruçar. Algo que eu vejo que afeta bastante as tecnologias emergentes é que nós temos uma grande dispersão, a gente tem uma dificuldade de concentração. E o capital ele tem um foco, como eu coloquei e reforço. Para o capital é cifra, não tem outra lógica, é cifra. Então, as comunidades discursivas têm que pensar a sua lógica, a sua própria lógica e o seu foco. Então, quando nós estamos falando das questões de etnia, raça, quando nós estamos falando de estados periféricos ou instâncias periféricas, ou se quiserem, territorialidades periféricas, nós temos que pensar a periferia no seu construto social, econômico, afetivo, né? A questão do circuito dos afetos que o Vladimir Safra coloca, eu acho extremamente importante, tanto é que ele é citado neste livro, né? Mas, da mesma maneira que o capital quer afetar ao grande empreendedor o resultado, eu também gostaria de estar aberto a conversar, não só com a comunidade LGBTQI, com a comunidade universitária, mas também com aquilo que a gente chama de afins, no sentido de estender essa voz e no sentido, inclusive, até de considerar este protagonismo. Por favor, entenda, o protagonismo não é meu, o protagonismo são desses personagens que vão aparecendo nesses filmes, nesses documentários, nesses videoclipes. Eu vou pedir licença e dar um exemplo aqui que eu admiro muito, é o trabalho do Johnny Hooker, não só pela sua qualidade poética, de artista, mas também pela sua qualidade identitária, como contribuição a pensar. A Lineker não seria diferente, né? Você tem uma jovem artista, mas que o jovem aqui não quer dizer que tem uma potência de discussão de mulher trans negra e que está exatamente atento a isso, bem como a outras tantas. Nós poderíamos falar da Linda Quebrada, a Jupe, enfim. O que nós temos é como trazer à cena o debate na academia, né, na universidade, e mais do que na universidade, ultrapassar os muros da universidade, inclusive com as infovias, né, que nós temos agora com as tecnologias emergentes, e conseguir melhores diálogos, descristalizar o discurso, porque por um bom tempo nós sacralizamos o discurso na ordem da teoria e dos conceitos, mas a praxis, pouca interação. Então, é importante, quando eu falo flexibilizar, até no sentido, quando eu estou na FATEC Taquarecetuba, trabalhando com os estudantes, eu falo com eles processo criativo. E eu trabalho, para você ter uma ideia, com alunos de curso de gestão comercial, gestão e tecnologia da informação, e eu converso com eles. Vocês não têm diretamente a incumbência aqui nessa disciplina para ser artista, para ser fotógrafo, enfim, para ser um artista visual. Mas você precisa de pensar todo esse construto de uma condição não apenas retórica, mas de uma posição de mundo. Quando nós consideramos que nós temos uma posição de mundo, eu vou pedir a você para a gente construir aqui juntos um paradoxo. Ao mesmo tempo, eu firmo o lugar de discurso, mas também eu dialogo, eu agencio, o que tem a ver, inclusive, com a dinâmica dos estudos culturais, que é aquilo que a gente vai ver a cultura não meramente a serviço de um ponto erudito para atender o capital, mas para atender a demanda social de cada sujeito, de cada morador, de cada estudante ou cada pesquisador, pesquisadora. Muito bem. Wilton, está acabando nosso tempo já, né? Eu queria... O papo tá bom, né? Quando é bom, passa rápido, né? Aí eu sempre peço, né, para os nossos convidados fazer um merchan do bem aí. Fala um pouco do seu livro, quem quiser comprar, né? Onde é que Claro, tá? claro. Fala um pouquinho aí. Merchan do bem. Eu acho que tem 2 pontos importantes para... 3 pontos para destacar. São 3 pessoas importantes na contribuição do livro. Um deles é o Rafael Venâncio, na ideia de toda a questão digital eletrônica, que me ajudou bastante, né? Rafael, que é aí da ECA USP. O prefácio do André Fischer, do Mix Brasil e do Centro da Diversidade de São Paulo, né? E é uma colaboração e tanta, uma participação e tanta. E a capa
que é do Paul Parra, né? Que é um estudante, um trans que foi eu orientei o mestrado dele, e o Paul Parra nos ofereceu aí essa capa com o desenho do trabalho dele, que eu gosto bastante. E o livro está em formato e-book e em formato impresso pela Amazon. Então, as pessoas podem adquirir pela Amazon. E o pessoal me encontra também, se tiver algum interesse de bater um papo aí, no Instagram e no Facebook, o que é uma novidade. Eu sempre pesquisei as tecnologias, fiz trabalhos sobre a cultura digital, mas só agora que eu tive o interesse, claro, resultado aí desta realidade que nós estamos vivendo aqui em 2020, e o meu interesse de dialogar com as pessoas via online e criar relacionamentos virtuosos, né? Mais virtuais, virtuosos. Né? E aproveito que Qual é o endereço do Instagram? Qual é? É W Garcia? É isso? Não, no Instagram o pessoal encontra pelo meu nome, Wilton Garcia, mas o endereço de fato é Transcorpora. Né? É uma subversão da questão do corpo. Transcorpora, ou o próprio nome Wilton Garcia, vocês vão encontrar a minha produção visual. E quero aproveitar para agradecer a você a oportunidade do Farofa Crítica de acolher esse tema emergente, eu diria que é um tema emergente, e é uma satisfação esse reencontro com você e com o CELAC. Né? Muito obrigado, Denis. Eu que agradeço, Wilton. Foi muito bom, né? Acho que foi um papo muito legal, muito produtivo, né? Muito interessante, assim. Acho que são questões, desafios no nosso mundo contemporâneo, né? Para a gente pensar, refletir na academia, a gente tem que se debruçar isso. Acho que o Gilles Deleuze fala, né, que nos momentos de crise nós somos impelidos a refletir mais. Né? Então, a crise tem esse lado positivo que nos impele à reflexão. Então, foi muito bom. Então, obrigado e sucesso aí no seu livro aí. Muito obrigado. Grande abraço. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou o professor Wilton Garcia. Acesse o nosso canal, youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista o nosso programa no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Eduardo Galeano. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa.